seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, continuamos nossas celebrações dominicais do tempo comum, já nos direcionando para o final deste tempo litúrgico da Igreja, para darmos início a um novo tempo. E a liturgia da palavra desta Santa Missa nos apresentam as exigências para se entrar no reino de Deus. Só pode adquirir essas exigências e se pautar por ela aqueles que forem capazes de descobrir a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, e se pautar por ela. E esta sabedoria é diferente do conhecimento que nos vem pela intelectualidade, né? Não adquirimos sabedoria por meio de livros, mas por meio da experiência, por meio da vivência dos valores que Deus nos destinam para construir a nossa dignidade de filhos de Deus, de cristãos, de colaboradores com Ele na construção de um mundo novo. Esta sabedoria
ela nos enriquece e nos faz perceber que as coisas desse mundo são um nada diante das coisas divinas, diante do bem maior que devemos conquistar, que é a vida eterna. E isso nos lembra muito bem o livro da sabedoria que nós escutamos, onde um sábio de Israel canta um hino à sabedoria que brota do coração de Deus, fazendo-nos perceber que a sabedoria faz com que a pessoa se paute por duas virtudes essenciais: a prudência e justamente a sabedoria. Estas duas virtudes contribuirão para que possamos caminhar mais convictos da nossa missão de cristãos. Saibamos viver a realidade do dia a dia sem termos de vista a Deus e aquilo que Ele exige de nós como um povo santo, chamado à santidade. E aqui, enquanto estivermos, somos convidados a construir essa santidade, sabendo que ela se planificará um dia quando passar a nossa vida terrena. E esta sabedoria faz, por exemplo, como que o sábio que canta este hino da primeira leitura, em comparação a ela, julgue sem valor toda e qualquer riqueza, né? E é interessante, todo o ouro e toda a prata são um nada diante da verdadeira sabedoria, porque os bens materiais, o ouro, a prata, aquilo que é corroído pelas traças desse mundo, não leva ninguém para os céus, né? E com isso não podemos dizer que as leituras estão a nos dizer que sejamos miseráveis. Não, nós somos convidados a trabalhar e a de fato termos aquilo de que precisamos para uma vida digna, como dignos filhos de Deus. Porque Deus não nos criou para a infelicidade, não nos criou para vivermos de forma miserável. Não, nos criou para sermos dignos, né? Dignos filhos de Deus, para sermos felizes, né? Conquistando com o suor do nosso rosto, de uma forma justa, o que precisamos para o nosso sustento. Mas não podemos colocar a nossa segurança nestes valores terrenos, no dinheiro, nas riquezas, porque eles não contribuem para a salvação. Quem tem e tem em abundância é convidado a não se fechar aí, mas se abrir, ser capaz de ser solidário, porque somente a partir da dimensão da solidariedade, que está na base o amor, o verdadeiro amor, pode de fato contribuir para que alguém se manifeste como verdadeiramente sábio, né? Sábio e inteligente é aquele que age bem, é aquele que não se fecha, que não é egoísta, mas que se faz solidário e demonstra a vivência e a aquisição desta sabedoria. E um dos meios para que possamos fazer crescer em nós a sabedoria, esta sabedoria que nos fala a primeira leitura, é justamente por meio da palavra de Deus, que o autor da segunda leitura diz que é viva e eficaz, que produz vida na vida dos filhos de Deus, na vida daqueles que a procurarem refletir e assimilar, não como se lê um livro qualquer, mas como um livro que de fato quer nos revelar a verdadeira sabedoria, que tem como fonte o próprio Deus, né? Deus é a fonte da sabedoria. A palavra de Deus é um livro de teologia que nos revela Deus, a sua vontade para o seu povo. E por isso não devemos ler superficialmente a palavra de Deus, mas ler com esse espírito de compenetração, de fé, né? Como dizia
os professores das Sagradas Escrituras no curso de seminário. E as Sagradas Escrituras é um livro para ser lido e refletido de joelhos no chão, porque quando lemos a palavra de Deus também rezamos, né? Aprofundamos o nosso conhecimento em relação a Deus, ao bem que Ele pode nos transmitir, se estamos abertos para o acolher e acolher essa proposta que aí está, né? Então, alguém que tem esta sabedoria, alguém que observa a palavra de Deus, é alguém que, conhecendo os verdadeiros valores que daí brotam, que constrói a vida e a vida eterna, é alguém que não vai dar tanto valor às coisas terrenas, porque descobre que a vida no mundo não tem sentido se não for pautada pelos verdadeiros valores que brotam da sabedoria da palavra de Deus e, consequentemente, do coração de Deus, que fazem da pessoa verdadeiros filhos de Deus e colaboradores na construção de um mundo novo. E foi isso que muitas pessoas perceberam na sua vida, como, por exemplo, São Francisco. Conhecemos bem a sua história, né? Descobriu esta sabedoria, esta riqueza espiritual, a ponto de renunciar a todos os bens da sua família, para viver de uma forma pobre, mas sabendo que estava sendo rico espiritualmente, contribuindo para a sua salvação, para o bem dos outros irmãos, né? Uma realidade que nós encontramos no Evangelho, né? Os bens materiais que podem ser um empecilho para que alguém siga Jesus na condição do discipulado, para que alguém possa optar pelo reino de Deus, né? Nós vemos que esse homem que se aproxima de Jesus, coloca-se de joelho aos seus pés para perguntar o que deve fazer de bom para ter a vida eterna, era alguém que aparece como uma pessoa boa. Diferentemente dos fariseus que se aproximavam de Jesus para fazer perguntas maliciosas e querer experimentá-lo, este homem apresenta-se diante de Jesus bem intencionado, de uma forma humilde e respeitosa em relação ao Senhor, quando a ele se dirige, o chamando de bom mestre, né? Bom mestre. Então era alguém bem intencionado, que não estava satisfeito com a sua prática de fé. Sentia no coração que precisava fazer algo a mais para de fato poder ser contemplado com a vida eterna, né? E Jesus vai lhes dar duas propostas. A primeira é de fato a vivência da palavra, dos mandamentos, né? Tu conheces os mandamentos, a palavra de Deus, como é que está lá? E repete para este homem: ah, Senhor, desde a minha juventude tenho observado isso. E aí Jesus percebeu que a vivência dos mandamentos, que não é tão fácil cumprir à risca, não eram suficientes para que este homem estivesse satisfeito na sua vivência de fé, naquilo que precisava fazer para conquistar a salvação. É por isso que o Senhor olha com amor, como diz o evangelista, para dizer: então, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro àqueles que precisam, depois vem em meu seguimento, terás um tesouro no céu, né? Era a segunda proposta, né? Vender tudo o que tinha e agora seguir o mestre na condição do discipulado. E aí nós lembramos, por exemplo, os 12 que foram chamados pelo Senhor para compor essa comunidade evangelizadora e missionária, que logo em seguida ao chamado que o Senhor faz, abandonam suas
suas atividades, abandona, entre aspas, sua família, seus costumes, para imediatamente seguir o Senhor, né? Na condição do discipulado, tornar-se um radical colaborador na construção do reino de Deus. É o que Jesus vai propor a este homem. Se quer ser perfeito, nesta vida ninguém é perfeito, né? Devemos a toda hora, todo instante, correr em busca da perfeição, que consiste na superação das nossas limitações, das nossas incapacidades. Mas quando o homem escuta que tem que se desfazer dos seus bens, vai embora cheio de tristeza, não dá nenhuma resposta, porque era muito rico, né? Muito rico. E aí vem a segunda parte do Evangelho, que é onde Jesus aproveita para fazer uma catequese com os discípulos, justamente conscientizando da radicalidade, das exigências que se tem, que se deve fazer, pelas quais se devem pautar para de fato entrar no reino de Deus. Aquele que quer conquistar o reino tem que ser alguém desprendido das realidades que não contribuem para a entrada no reino, para a salvação. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico se salvar, entrar no céu. E com isso o Senhor não faz uma generalização, mas está falando de quem se fecha, né? De quem coloca as suas seguranças nos bens materiais, no dinheiro, na riqueza, de quem se fecha no egoísmo, que constitui um pecado multinacional, que prejudica tanto, e às vezes tem tanto, mas não é capaz de se solidarizar, não é capaz de buscar a Deus, porque o seu Deus é o seu dinheiro, é as coisas materiais. E de fato, se formos observar, nós nunca vamos encontrar aqueles que são verdadeiramente muito ricos nas nossas assembleias litúrgicas. Não vamos. Não vamos encontrar aqueles que têm os maiores salários, né? Às vezes construído às custas da injustiça. E por isso que Jesus condena aí, essa prática, essa riqueza. É aqueles que às vezes constroem a sua riqueza em cima da desgraça dos outros. Quantas pessoas não enriquecem, não fazem fortuna às custas da miséria dos outros, da exploração dos outros, às custas dos roubos de dinheiro que é destinado para o bem dos outros, de outros? É por isso que as riquezas, os bens materiais, constituem um problema, um empecilho para a entrada no céu. Se se trabalha de forma honesta e se torna rico e tem muitos bens, que bom, mas não se feche aí, porque nem a riqueza e nem a são vontades de Deus. A doutrina social da Igreja diz que a pobreza é culpa da concentração dos bens nas mãos de uns poucos, né? De uns poucos. Ou seja, a desigualdade entre a distribuição dos bens, que faz com que tantos vivam de forma miserável. Eu, outro dia, estava lendo uma matéria que dizia que nesses 2 anos, a minoria mais rica do país se tornou mais rica ainda, enquanto que a maioria dos mais pobres se tornaram mais pobres ainda. Então, se alguém se tornou mais rico ainda, em relação ao crescimento da pobreza, da desigualdade, é porque está havendo um erro na concentração dos bens. Quantos, por exemplo, fazendeiros não têm milhões de hectares de terra por aí afora, às vezes fazenda que nem vai muito lá, terras improdutivas, enquanto tem muitas pessoas que não plantam um palmo de terra
algo para comer porque não tem. Então, aí é onde consiste a miséria da riqueza. O empecilho de se entrar no reino, quem faz este tipo de concentração. Então, o Senhor adverte os discípulos nesse sentido. Tem que ter cuidado com isso. Aquele jovem, apesar de ser bom, de se esforçar para fazer o bem, aparece bem intencionado diante do Senhor, e ali, quando fala do cumprimento dos mandamentos, aparece como alguém que age de forma livre. No momento da exigência, torna-se um escravo. Já não é tão livre assim. A sua saída da presença do Senhor, de uma forma triste, abatida, significa a escravidão à qual está submetido. Porque continuar com as suas seguranças terrenas, com os bens materiais, é melhor do que seguir o Senhor na condição do discipulado. É melhor do que pegar um pouco disso que tem e dar a quem não tem, né? Então é melhor se fechar e continuar aí. Então, nesse sentido, não podemos cair na ilusão de achar que não é negativo e de que não se sofre as consequências, de que não é um impedimento para o reino, porque é. Jesus deixa bem claro, né? Mas existem muitas coisas que podem aparecer como impedimento para a entrada no reino. Como, por exemplo, o fazer de conta, ser indiferente à palavra de Deus, ao cumprimento dos mandamentos. Ser um cristão superficial, que vem à missa, que se confessa, que recebe a Eucaristia, mas que lá fora age incoerentemente com as ideias de Cristo, com as ideias do Evangelho. Defende as ideias que não são as ideias de Cristo, que não são as ideias do Evangelho. Como podemos ser cristãos assim? Certamente, Cristo, a causa do nosso ser cristão, não fica satisfeito com este tipo de comportamento. Então, esta incoerência pode ser um impedimento para a entrada no reino, e é preciso termos cuidado. Isso daí pode consistir em um tipo de riqueza, de empecilho para a nossa salvação. É preciso ter cuidado para sermos cristãos de verdade e não pela metade, né? É preciso o esforço diário, cada dia, para superarmos essas realidades que podem impedir a nossa entrada no reino de Deus, né? Então rezemos, peçamos ao Senhor esta graça, especialmente para aqueles que às vezes assumem essas condições de indiferença ao projeto, às exigências do reino. Assumem essa realidade sem se preocupar com o essencial, viver de uma forma sábia e prudente. Quem age semelhantemente a estes que abandonam a Deus as suas propostas, os seus mandamentos, são imprudentes diante de Deus. É o que nos faz perceber a palavra de Deus. São aqueles que abandonam a sabedoria, né? Peçamos ao Senhor que nos dê essa sabedoria, que a nossa escuta da palavra seja atenta, que a nossa vida, as nossas opções no dia a dia sejam opções que contem verdadeiramente para que possamos incrementar essa sabedoria, nos faltar por ela. Que a nossa reflexão da palavra seja de fato a partir da fé, que nos conscientize sempre mais da nossa missão de cristãos, das exigências que precisamos fazer na nossa caminhada, da superação que precisamos fazer das nossas limitações, para que de fato não venhamos a nos perder pelo caminho, deixar de entrar no reino por conta das opções indiferentes ao projeto salvífico de Deus.
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.